você nunca viu. Então, hoje nós vamos ao capítulo 11 de Provérbios. O que a prudência, a sabedoria nos leva, né? A integridade produz vida. Sim, ser íntegro te traz vida. E hoje nós vamos aqui, o título de hoje é Justiça e Malvadeza. E nós já vamos começar lá com o versículo 6. A justiça dos homens retos o salva. Em sua ganância fica preso os traidores. Gente, isso aqui é tão simples. A justiça, a integridade, a honestidade dos homens retos o salva. Então, se você é uma pessoa correta, uma pessoa justa, você será salvo. Salvo dos seus pensamentos, salvo das suas dívidas, salvo das brigas. Você será salvo por ser uma pessoa reta e justa. Só que nem sempre a gente consegue ser essa pessoa reta, essa pessoa justa, essa pessoa íntegra. E o que acontece? Quando nós deixamos a ganância nos consumir. Olha só, em sua ganância fica preso os traidores. Por quê? Porque a ganância nos consome e nos faz sermos traídas. Vocês lembram que eu li esses dias aí para trás falando que nós somos seduzidos pelas coisas do mundo? Então é isso que Provérbios aqui está nos dizendo. A justiça dos homens retos o salva. Se você realmente é uma pessoa íntegra, correta, e você não tem impureza, maldade no seu coração quando você está trazendo essa coisa correta, esses princípios, você será salvo por eles. Os princípios vão te proteger, vão te guiar. Mesmo em momento de dificuldade. Quando você segue isso, você pode estar numa situação muito complicada. Mas você precisa saber esperar. Por quê? Porque está escrito, a justiça dos homens retos os salva. Então, seja uma pessoa correta, por mais que seja difícil, complicado, seja íntegro no que você fala, no que você faz. A maioria das vezes acontece o seguinte, uma pessoa fala uma coisa e faz outra. Você promete algo para o seu marido e faz outra coisa. Promete algo para o seu filho e faz outra. Seja íntegro no falar e no fazer. Ninguém te obrigou a falar nada. E às vezes você fala por conveniência. Às vezes você fala para agradar. Você fala para facilitar. Sabe aquela conversa assim? Vamos em tal local? Aí você fala assim, vamos. Só que na verdade você não quer ir. E você fala, vamos, só para enrolar a pessoa. Depois você desaparece. Isso não é integridade. Se você falou que vai no lugar, se você falou que vai fazer tal coisa, faça. Seja íntegro, seja correto. Não importa se você vai desagradar o outro. Aqui, gente, tá falando, eu sei que, mas só falar que eu vou e não vou, isso não é falta de integridade. Isso, não estou sendo injusta com ninguém. O que a Bíblia te pede é, aqui não deixe meio termos. Não deixe o outro subentendido. Se a pessoa te chamou, se a pessoa te ofereceu, diga, não quero. Ponto. Integridade. E a maioria das pessoas não usam isso. Fala porque tem vergonha, porque tem medo, porque não sabe se posicionar. Mas se você for íntegro, você será salvo. Salvo da sua ansiedade, dos seus medos, dos seus receios. Quantas vezes você fala uma coisa para agradar alguém e aquele negócio que te consumindo depois? Você assume algo só para assumir. Gente, olha o que a Bíblia está nos dizendo. Em sua ganância ficam presos os traidores, sejam bem-vindos. Em sua ganância ficam presos os traidores. O que é em sua ganância? Em suas ambições, seus desejos. Fica preso os traidores. Sabe quando você não tem coragem de se posicionar e dizer não? Isso vai voltar para te cobrar. Você trai a si mesmo. Aqui a gente pensa que traidor é sempre o outro, mas não. Você se trai quando você não quer ir e vai. Você se trai quando você quer pôr um fim no relacionamento, mas por medo você não consegue terminar esse relacionamento. Você se trai quando você não quer estar numa empresa e fica lá por uma miséria de salário. Você se trai pelas suas ganâncias, as suas paixões. Então, você ficará preso e cairá. Mas também ganâncias financeiras. Quantas pessoas querem tudo a todo custo? E você pode ter todo o dinheiro. Gente, aqui nesses dias que a gente está em Provérbios, eu falei muito de dinheiro para vocês e vou falar. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é lidar com dinheiro. E Provérbios fala de dinheiro. Provérbios fala como investir. Provérbios fala para você não emprestar dinheiro para ninguém. Provérbios. Provérbios fala como lidar com a ansiedade, com seus relacionamentos, com seus filhos. E você nem sequer entende isso. Então, Provérbios aqui é uma maneira prática para você olhar para a sua vida diferente.
para você entender as respostas que você tanto busca e até hoje você não teve. Lá no versículo 9, com sua boca o ímpio arruína o seu próximo. O ímpio, gente, aqui é a pessoa ignorante, a pessoa insensata, a pessoa tola. Percebe que ontem eu dei uma mentoria e falei de pecado para as meninas. Mas o que eu quero que você se atente aqui? Em nenhum lugar Provérbios fala de pecado. A Bíblia pouco se fala de pecado. Não usa-se a palavra pecado, pecar, muito raro. Porque a palavra pecar ou pecado não é o que você tem por discernimento. Não é o que você sabe. E pecado não deve te trazer tanta culpa. O que te condena, o que te culpa é a igreja. A palavra pecado nada mais é do que desviar o alvo. Desvio de rota. Isso é pecado. Nós fomos chamados a ser santos. Nós somos separados e escolhidos para uma santidade. Mas quando eu desvio a rota da minha santidade, eu peco. Então, pecar nada mais é do que desvio de rota. E se eu errei o caminho, se eu desviei a rota, nem vou usar como erro, se eu desviei de rota, eu tenho que fazer recalcular a rota e pegar o caminho correto. Nesse contexto, eu não vou me sentir culpada, eu não vou me sentir condenada. Então, o que te culpa não é Deus, o que te culpa é a sua religião. E culpa te impede de prosperar, te impede de crescer, porque é um sentimento baixo, é um sentimento inferior. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Você pecou, não se consuma pela culpa. Mude a rota. Por que eu cheguei nessa palavra de pecado? Porque a Bíblia usa o tempo inteiro o ímpio, mas não usa o pecador. O tolo, o ignorante, mas não usa o pecador. Se pecado fosse algo tão crucial para a nossa vida, diria, com sua boca o pecador arruína o seu próximo. E o pecador, aqui, como que vai arruinar seu próximo? Porque aqui a gente vai traduzir, com a sua boca, aquele que errou a rota arruína o seu próximo. Percebe que não faz tanto sentido? Mas, com sua boca, o tolo arruína o seu próximo. Com sua boca, o insensato arruína o seu próximo. Com sua boca, o ignorante arruína o seu próximo. O que é arruinar o seu próximo? É prejudicar. Com sua boca, cuidado com o que você fala. Seja íntegro com suas palavras. Seja íntegro com suas palavras. Porque a integridade vai produzir vida. Então, fique calado. Vocês vão virar na frente que Provérbios fala. Quem fecha a boca se passa por sábio. E sabedoria é um dom divino. Não fale o que você não sabe. E nem se não perguntar. Se não perguntaram a sua opinião, não abra a boca. Se não te perguntaram, não querem saber. Lá o versículo 11. Com a bênção dos homens retos se ergue uma cidade. A palavra cidade na Bíblia, aqui em Provérbios pelo menos, é cidade mesmo. Representa uma cidade. A minha cidade é um Pinheiro, Paracatu, Brasília, Rio de Janeiro, uma cidade. A sua cidade. Mas cidade também quer dizer uma pessoa. Eu sou uma cidade. É uma cidade, é um lugar delimitado. Existem fronteiras de uma cidade para outra. Existem limites. Até aqui é a minha cidade, daqui para lá é a sua cidade. Então, quando diz com a bênção dos homens retos se ergue uma cidade, é um local. Com a bênção dos homens retos íntegros, mas pela boca dos ímpios é destruída essa cidade. Uma cidade é arruinada por homens que não são abençoados. Um país. Se você perceber a sua cidade, se ela prospera, se ela cresce, são pessoas abençoadas que estão no governo. Mas, se essa cidade se afunda cada vez mais, não são pessoas abençoadas. E aqui, quando diz se ergue uma cidade, a palavra bênção quer dizer agraciado. Quando você tem a graça, homens agraciados, esses homens vão erguer uma cidade, mas quando você tem a graça, você tem a bênção, você é uma pessoa sábia. E se você é um pai e uma mãe, você vai erguer uma cidade. Só que também, em contrapartida, mas pela boca dos ímpios é destruída a cidade. É assim que você destrói a vida dos seus filhos. Quando você não tem integridade, quando você é uma pessoa ímpia, uma pessoa ignorante, insensata, sem sabedoria, você destrói os seus filhos. Por quê? Você invade o espaço dos seus filhos. Você não respeita o caminho deles. Você, pai e mãe, quer manipular o seu filho.
Assim também como uma cidade que não tem bons governantes. Vai falar aqui adiante, ó. Agora lá no versículo 12. Quem despreza seu próximo não tem entendimento. Quem despreza o seu próximo não entende nada da vida. Por quê? Nós somos um. Quando eu desprezo alguém, automaticamente eu me desprezo. E não importa se essa pessoa é rica, pobre, feia, bonita, gorda, magra, branca, azul, vermelha. Quando eu desprezo o próximo, eu não tenho entendimento. Quem despreza o outro, despreza a si mesmo. Então, cuidado ao desfazer de alguém. Porque você está se desfazendo. Agora lá que eu falei do governo. Versículo 14. Sem governo, o povo decai. O povo cai. A segurança depende de um bom número de conselheiros. Isso que é importantíssimo. Sem governo. O que é governo? Para que serve o governo? Para dar ordem, para orientar, para organizar. Aí falando de cidade, sem governo, o povo cai, o povo decai. Isso numa cidade. A cidade empobrece, a cidade não cresce. Agora, se eu sou uma cidade, se eu não tenho governo dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu vou cair no meu relacionamento, nas minhas finanças, nos meus trabalhos, serviços, nas minhas amizades, nas minhas sociedades. Sem governar a minha mente, eu vou cair. Sem governar o que eu sinto, as minhas emoções, eu vou cair. Então, a segurança depende de um bom governo, de um bom número de conselheiros. Gente, prefeitos, presidentes devem ter conselheiros à sua volta. Um bom número de conselheiros. Por quê? Vocês lembram que eu falei aqui nos outros dias? A pessoa sábia, ela é humilde para escutar, filtrar e absorver o que convém. Como serei sábio se eu não ouvir a opinião de todos aqueles que estão envolvidos na situação? Aqui também está dizendo que você se torna uma pessoa sábia, porque a gente trouxe o exemplo de cidade ao ser humano, quando você tem bons conselheiros. Não quer dizer que conselheiro seja seu pai, seja sua mãe sempre. Mas, inicialmente, na vida de criança e adolescente, é o que nós temos de primeiro conselho. E 90% das vezes nós não ouvimos, não absorvemos os conselhos deles. Então, a segurança. Você se sente uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa. A segurança está no número de conselheiros. Busque conselhos. Mas, saiba escolher quem te aconselha. Você quer um resultado em tal área? Busque uma pessoa que tem resultado nessa área. Busque uma pessoa íntegra. O que é integridade? É coerência. Busque pessoas íntegras para serem conselheiras. Entende? Então, Provérbios está falando isso. Tenha conselheiros. Ana Paula, mas eu não consigo pagar a mentoria, mas eu não vou à igreja. Você conhece alguém que é mais sábio que você, que é mais esperto, que você percebe como essa pessoa chegou em tal lugar. Vá para essa pessoa e pergunte. Não faça por você. Sai fazendo de qualquer jeito. Tenha conselheiros à sua volta, para que você se sinta segura nas suas decisões. Pode ser até um amigo. Se você percebe que esse amigo tem sabedoria, tem inteligência nas decisões. E agora, gente, olha isso aqui, falando de dinheiro. Versículo 15. Quem se faz fiador de um estranho se dá mal. Fiador de um estranho se dá mal. Eu esqueci de falar uma coisa importante. A gente tá falando de conselheiro aqui para você buscar o conselho de alguém. Mas Provérbios também é o seu conselheiro. Salomão é o seu conselheiro. Mas você precisa buscar e compreender. Porém, você está de olhos e ouvidos tampados. E mente tampada. Porque você não compreende nada. Porque uma mente ansiosa, agitada, uma mente acelerada não consegue absorver, se conectar. Porque Deus fala no silêncio, na calmaria, na tranquilidade. Gente, Deus não fala a uma mente e um coração agitado. Desculpa. Ele não fala, você não consegue ouvir. Você pode ir na igreja todos os dias. Você pode abrir a Bíblia todos os dias. Mas se o seu coração e sua mente estiverem perturbados, você não vai ouvir o que ele tem a dizer. Então, olha, o que está falando aqui no versículo 15 de Provérbios, capítulo 11? Quem se faz fiador?
Vamos lá ao pé da letra. Fiador é aquele que empresta. Quem se faz fiador de um estranho se dá mal. Estranho, gente, é aquela pessoa que não tem harmonia com você. Não necessariamente é uma pessoa que você nunca viu. Porque uma pessoa que você nunca viu é uma pessoa desconhecida. A palavra estranho gera um estranhamento, uma falta de harmonia. Então, a gente muitas vezes pensa que estranho é só pessoas distantes. Não. A sua mãe pode ser sua estranha, o seu pai pode ser estranho para você, os seus irmãos, o seu marido, a sua esposa. Pessoas estranhas são pessoas que não têm alinhamento, que não têm harmonia com a nossa vida. E você, a Bíblia está falando, não empresta dinheiro. Ser fiador é assumir compromissos. Não seja responsável por um estranho, porque você vai se dar mal. Quantas vezes você assume compromissos com pessoas que você ama, que você gosta, e você se dá mal? Teve uma época, antes de Provérbios na minha vida, que eu emprestei cheque. Eu emprestei cheque para um ex-namorado. Eu emprestei cheque para uma amiga. O relacionamento acabou e eu fiquei com aquele compromisso. Sujou meu nome. A amizade acabou porque ela não me pagou. Eu me dei mal por ajudar pessoas que eu amo. Vocês estão entendendo? E presta atenção. Não tá falando para você não emprestar dinheiro para uma pessoa distante que você não conhece. Tá falando para você não emprestar dinheiro para uma pessoa próxima a você. Para uma pessoa estranha. Ou seja, uma pessoa que não tem harmonia, que não vê a vida como você vê. Porque essa pessoa não consegue lidar com o próprio dinheiro dela. Você acha que ela vai conseguir lidar com o seu dinheiro? Então, não seja fiador de ninguém. Lá atrás já falou, se você se tornar um fiador, o que tem que fazer. Mas nós não vamos falar nisso agora. Eu tô falando aqui, ó. Fiador é assumir compromisso, é assumir responsabilidade pelo outro. Aqui nós dizemos no dinheiro. Mas, também, não assuma compromisso com pessoas que você não consegue cumprir. Pode deixar comigo que eu resolvo. E se lasca. A Zélia tá falando o que aconteceu com ela. Zélia, é desse jeito. E a Bíblia nos adverte isso há milhares de anos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar a Bíblia, eu sempre falo, gente, eu não entendo nada de Bíblia, eu não compreendo. Começa com Provérbios. Aqui nós vamos até o dia 31, todos os dias desse mês de agosto, aprofundando, mastigando Provérbios. Se você tivesse o entendimento de Provérbios e você vivesse segundo Provérbios, a sua vida teria sido outra. Com certeza, nem eu e nem a Zélia teríamos nos dado mal. Porque aí eu emprestei, para minha amiga, foi um cheque de R$1.000. Beleza, eu consegui pagar uma dívida que não era minha. Eu assumi um compromisso que não era meu, mas eu não poderia deixar sujar o meu nome. Fui lá e paguei. Agora, com meu ex, o buraco foi muito mais embaixo. Porque era rodos de cheque que eu saltava. Que eu liberava para ele, eu só assinava e entregava. E passou esse cheque para a agiota, isso foi virando um caos. Eu tive que fechar a minha... Não, vocês não têm noção do que aconteceu. Era um estranho a mim. Não tínhamos harmonia. Mas, eu amo, eu vou ajudar. E depois você se lasca. Então, se eu tivesse a sabedoria buscado em Provérbios, eu não teria me dado mal. E olha, não é porque, você é ruim, você é mesquinha, não, é porque o meu manual de vida, meu manual de instrução falou para não fazer isso. Ponto. Então, é emprestar dinheiro, mas também é assumir compromisso com o outro. Deixa que eu resolvo. É responsabilidade sua? Não é, então não vai. Cuida da sua vida, resolva. Se você conseguir resolver a sua vida, os seus B.O. estão de bom tamanho. Preocupe-se em focar em você. Agora, olha aqui. Não, olha isso aqui. Quem evita dar garantias, vive tranquilo. Quando você é fiador, quando você empresta seu nome, você dá garantia. Se ele não pagar, eu pago. Quando você assume compromissos que... Deixa comigo que eu vou olhar ele, eu vou olhar ela. Você perde a tranquilidade, sem ficar de olho. Eu lembro que uma vez eu peguei a filha de uma amiga, de uma colega. Ela tinha uns 14, 15 anos. Queria ir para uma festa. E eu peguei esse compromisso. Eu ia para a festa da cidade, eu acho. Falei, não, deixa que ela vai comigo. Só que o tempo inteiro nessa festa, eu não aproveitei. Eu fiquei assim, deixa eu ver essa menina. Não quero estar falando onde que ela vai. Por quê? Porque eu assumi um compromisso. Eu peguei a responsabilidade, que não era minha. E se essa menina sumisse essa festa? Desaparecesse? Lotada. Então, acho que foi 2 ou 3 vezes que eu fiz isso. Então, quem não dá garantias, que eu garanto, ela vai e volta comigo. Eu assumo um compromisso. Quem evita dar garantias, vive tranquilo. Ou seja,
se você deu garantia que vai cobrir a dívida, se você deu garantia que vai resolver, você perde tranquilidade. Não garanta nada que você não possa cumprir. Gente, presta atenção nisso. A Bíblia está falando. Se você está garantindo alguma coisa, você não vai ter tranquilidade até que o negócio se cumprir. Então, não dê garantias e viverá tranquilo. Simples assim. Agora, olha o versículo 16. Não, quando eu coloco o versículo 22, você vai cair do cavalo. A mulher graciosa alcança a glória. Vocês sabem que em Provérbios, mas na Bíblia, a sabedoria está ligada à mulher. Aqui não quer dizer apenas a mulher, tá, gente? O ser humano. Mas a sabedoria, já expliquei isso nos primeiros capítulos, é relacionada à mulher. Então, a mulher graciosa alcança a glória, mas os homens energéticos adquirem riquezas. Olha isso. A mulher graciosa alcança a glória. Graciosa. Uma mulher sábia. Uma mulher tranquila. Uma mulher leve. Diferente das mulheres que nós temos hoje em dia. A mulher hoje em dia, ela é masculinizada. Ela é macha. Ela resolve tudo. Conseguir glória é conquistar a paz, a liberdade, a abundância, um relacionamento feliz. A mulher graciosa, que a graciosidade é uma mulher leve, que não está desesperada. É uma mulher delicada, acolhedora. Possui energia feminina no lugar. Eu já falei de energia masculina e feminina aqui em Provérbios, em outra aula. A mulher graciosa, leve, sábia, alcança a glória, alcança a honra. Mas os homens enérgicos adquirem riqueza. Gente, homens enérgicos, homens firmes, que falam e cumprem, homens íntegros, alcançam as riquezas. Peraí, vem cá. Você é homem, macho. Você veio para ser homem. Você tem uma composição masculina, você tem um órgão, uma genitália diferente da mulher, você é macho. E não tem riqueza. Vamos lá. Mas o homem másculo, o homem enérgico, adquire riqueza. Se você é homem e não tem riqueza, você não é enérgico. Não está dizendo homem bruto, violento. Enérgico é energia. O homem que tem a energia masculina em evidência, o homem que alimenta essa energia, ele adquire riquezas. Não sou eu que estou falando, é Provérbios. Provérbios está falando. Se você não tem energia, você não tem riqueza. O homem correto. Enquanto que a mulher precisa da graciosidade, da leveza para conquistar as glórias no seu dia, o homem precisa da energia para conquistar a riqueza. Olha que grandiosidade. Aqui, gente, eu sei que eu falei que a sabedoria se refere à mulher, mas aqui nesse versículo em específico está falando exatamente da mulher que precisa ser graciosa, precisa ser leve, acolhedora, e ela vai conquistar a glória nos seus dias, a paz, a saúde, relacionamentos saudáveis. Enquanto que os homens enérgicos, íntegros, provedor, caçador, protetor, vão adquirir riqueza. E a mulher está sendo macho e o homem está sendo feminino. Aí acabou. Aí lascou tudo. Não vou nem entrar nisso aqui pra gente não... Porque isso aqui, vocês não têm noção. Vamos lá pro versículo 22, que é... Não, o dia que eu li o versículo 22, que eu entendi, eu falei, para tudo. Gente, olha isso aqui. Anel de ouro e focinho de porco. Tal é a mulher bonita, mas sem juízo. Pensa comigo. Eu peguei um anel de ouro e coloquei no focinho do porco. Pra que serviu? Pra nada. O porco não tem entendimento do valor do ouro. O porco vai rolar com o ouro na lama. E se brincar, o porco vai engolir o anel que come tudo. E depois ele vai evacuar o anel. Assim é a beleza para uma mulher sem juízo. Não serve para nada. Só que aqui, não está dizendo só de beleza e de anel de ouro. Porque o anel de ouro está te mostrando... O que é um anel de ouro? É algo valioso. Então, se eu estou entregando para você aqui hoje um conhecimento valioso, e o porco, que é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem sabedoria. Então, anel de ouro e focinho de porco não serve para nada. Eu estou te entregando conhecimento, mas se você não colocar isso em prática na sua vida, se você não refletir na sua vida, não vai servir para nada. Não vai mudar a sua vida. Então, não adianta, aqui em Provérbios falou, você querer ajudar uma pessoa tola, uma pessoa ignorante, porque é você quem vai sair como errado da situação. Então, se tem pessoas tolas, não vai adiantar você entregar um conhecimento a ela.
você entregar uma correção. Porque não vai servir, essa pessoa vai engolir isso e vai cagar. Simplesmente vai cagar porque você falou. Então, anel de ouro é uma coisa valiosa, é uma informação valiosa. Em focinho de porco, no focinho de um touro. Não serve pra nada. Tal é a mulher bonita, mas sem juízo. E é assim, gente. O que tem de mulher bonita que não tem juízo nesse meu mundo de meu Deus? O que tem de mulher bonita sem juízo que se envolve em relacionamentos com esse casado? Oi, Azelminha, seja bem-vinda. Que se envolve com relacionamento por dinheiro. Gente, ser bonita é um dom de Deus. Mas de nada serve a sua beleza se você não tem juízo, se você não tem bom senso. Claro, também serve para homem. Um homem bonito, sem juízo, sem sabedoria, vai se lascar. E quantos homens deixam de ser homem por dinheiro? Ai, 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 nem vou falar. Tá complicada a coisa hoje. Agora, olha o versículo 24. Ficou anotado isso aí, né? Não entregue valor para quem não sabe reconhecer, para quem é ignorante, para quem é tolo, para quem é porco. Agora, olha o versículo 24. Há quem é pródigo e aumenta a sua riqueza. Pródigo significa gastador. Há quem gaste e aumente a sua riqueza. Então, vem cá. Você não precisa ser uma pessoa mesquinha, egoísta. Você não precisa ser uma pessoa mão fechada. Porque até mesmo quem gasta aumenta a sua riqueza. E olha isso aqui, gente. Para mim, isso aqui foi um divisor de águas. Há quem poupa além da medida. Mesquinhez. Há quem poupa além da medida e só empobrece. Então, guardar dinheiro não é sinônimo de riqueza e gastar dinheiro não é sinônimo de pobreza. Aonde está a diferença de quem gasta ou de quem poupa? Porque dinheiro é mentalidade. Todos os dias, quanto mais eu estudo sobre finanças, mais eu entendo que a mente é o que joga o jogo. A mente é o que muda. Não seja uma pessoa mesquinha, uma pessoa medrosa. Eu não tô falando pra você sair gastando seu dinheiro a rodo. Só que eu estou te dizendo que Provérbios está te falando. Quem poupa, quem economiza além da conta, fica pobre. Quem tem apego ao dinheiro só empobrece. Mas, em contrapartida, você pode gastar e ainda se enriquecer. Gastar, gente, também é investir. Se você tem esse discernimento. Você pega um dinheiro e investe em ações. Você pega um dinheiro e investe num negócio, num bom negócio, claro. O Provérbios vai te orientar como fazer esse discernimento de investimento. Já tá falando aqui, ó, primeira coisa, não empresta dinheiro para ninguém. Vai investir. Invista em você, pague uma mentoria, pague um curso, um workshop, uma palestra, um livro. Invista em você, gaste. Eu tive que gastar um dinheiro para comprar esses livros aqui. Eu tive que gastar dinheiro para comprar minhas mentorias. Entende? Gaste em você, invista em você. E você vai aumentar a sua riqueza. Aliás, não pense você que você vai conseguir aumentar o dinheiro que você recebe, que você vai conseguir fazer esse dinheiro render para você com essa mesma mente pobre e limitada que você tem. Eu sei, eu sou honesta, mas eu sou limpinho. Ou crença do cão. O rico não vai herdar o reino do céu. Meu Deus do céu, quem falou isso? Ninguém entende nada, todo mundo distorce tudo. Precisa mudar a sua mente se você quer ter dinheiro, se você quer ganhar mais, se você quer prosperar. Uma mente pequena, uma mente escassa, não prospera. A situação tá difícil? O dinheiro tá no limite? Tá no vermelho? Deixa eu te contar, não tem a ver com o tanto que você ganha. Tem a ver com a sua mentalidade. Isso já é comprovado cientificamente. Então, olha, isso aqui para mim foi demais. Há quem gasta e aumenta a sua riqueza, e há quem poupa além da medida e só empobrece. Então, para de pensar que poupar é o que vai te enriquecer, porque não é. Mas não estou dizendo para não poupar, só estou dizendo que se poupar além da conta, se for uma pessoa mesquinha, vai se lascar. E agora o versículo 29. Quem deixa sua casa em desordem herdará vento. O que é deixar a casa em desordem? Você já deixou a janela de sua casa aberta? E veio uma ventania? E deixou uma bagunça, uma sujeira? É isso. Quem não organiza as coisas herdará o vento.
Então, aqui está falando, seja organizado nas suas finanças, nos seus alimentos, na sua atividade física. Ontem nós falamos de disciplina, vocês falaram de ontem. Seja organizado, tenha disciplina. Porque, senão, você vai herdar vento. O que é vento? Vai vir, vai destruir. O vento pode ser uma dívida, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser uma amizade, pode ser uma sociedade. E quando o vento sai, só sobra bagunça e sujeira. Eu duvido que você já tinha observado isso em Provérbios. Quem deixa a sua casa em desordem, quem não organiza, herdará vento. O fruto, versículo 30. O fruto do justo é uma árvore de vida. Aqui nós falamos de integridade. O fruto da pessoa íntegra, da pessoa correta, é uma árvore de vida. Nós já falamos que sobreviver é diferente de viver. Gente, estou fazendo todos os dias, às 6 horas da manhã, durante esse mês de agosto, do dia 1º ao dia 31 capítulos de Provérbios. Provérbios como você nunca viu, para te trazer clareza e resposta daquilo que ninguém te falou até hoje. Presta atenção. O fruto do justo, da pessoa de bom senso, da pessoa sensata, é uma árvore. O que é uma árvore? A árvore traz sombra, a árvore é grande, a árvore te alimenta, te protege, porque se você estiver no meio da ventania, você pode se esconder. Se você estiver no sol, você pode se esconder. O fruto do justo é uma árvore de vida. Vida não é sobrevida. Vida é desfrutar, é ter prazer, é ter saúde, é ser próspero, abundante, ter um relacionamento saudável. Então, se você é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem um alinhamento da sua mente, do seu coração, da sua boca, do seu estômago, da sua genitália, porque isso aqui é uma linha que nós precisamos deixar harmônica, alinhada. Se você é uma pessoa que tem esse alinhamento, você é uma pessoa justa. Aqui não estou dizendo que você não pode pecar, porque eu falei para vocês que pecar é apenas desviar o caminho. Pecar não é o que você entende que te traz peso e culpa. Não, isso não é pecado. Isso é condenação que a igreja te coloca. Porque pecar é apenas desviar do alvo. Oi, ideia linda. Delon, sejam bem-vindos. Sandra Delon. Então, presta atenção. O fruto do justo vai se tornar uma árvore de vida. A árvore que vai te alimentar, a árvore que vai te proteger, que vai te dar sombra, que vai te dar descanso. Ser justo começa com você, cuidando de você. Ser justo começa com falar e fazer, sendo íntegro. Mas para isso eu preciso de tudo aquilo que a gente já aliou desde o primeiro dia, de um coração humilde. Eu quero que você reflita sobre essa passagem de hoje.